Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Seja sempre bem-vindo ao nosso conteúdo, nosso canal. Nós queremos agradecer pela audiência e pedir que compartilhe e curta o nosso conteúdo. Hoje nós estamos aqui para falar do personagem chamado Judá. É o quarto filho de Jacó com Lia ou com Leia, né? O pastor Marcos, que está presente conosco, o pastor Tiago. Eu vou pedir ao pastor Marcos para ler o texto que servirá de base para o nosso assunto de hoje. Pastor Edilei, pastor Tiago, a paz do Senhor, você que está participando conosco, também queremos estender essa saudação. O texto base que vai ser aqui o nosso início para o estudo que vamos apresentar nesse dia, está em Gênesis capítulo 49, verso 9, que diz assim: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurvar-se e deitar-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cedro se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Nós vemos que Judá, ele foi o quarto filho que Jacó teve com Leia, e o nome Judá significa louvor. Nós vemos que Judá teve um posicionamento muito especial dentro do povo de Israel, porque nós vemos que foi a tribo de Judá que liderou o povo nas peregrinações e conquistas da terra. Foi da tribo de Judá também que veio o rei Davi, o rei Salomão e outros reis de Judá. E quando nós olhamos a história de Judá, nós vemos que no teor profético, Judá ele aponta justamente para a figura de Jesus. Porque no texto que lemos nos fala que Judá ele é apresentado como um leão. E nós sabemos que Jesus ele veio da genealogia de Judá e Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Interessante que no texto que lemos também fala que o cetro não se arredará de Judá. Nós sabemos que o cetro aqui é símbolo de governo, de poder. Só que a palavra nos fala que o cetro que estava com Judá, ele estaria por um tempo determinado, até que venha Siló. O nome Siló, na verdade, é uma referência que aponta para a figura de Jesus, porque o nome Siló significa aquele a quem pertence o governo ou pacificador. Então, quando o texto fala que o cetro estaria sobre Judá até que venha Siló, mostrando que o governo estaria sobre a tribo de Judá até a vinda do Messias. Mas em Jesus, que é o nosso rei, o nosso Senhor, nós vemos que agora o governo estaria justamente naquele que seria o Messias que viria sobre o povo de Israel. Interessante essa colocação, pastor Marcos. Jesus é o nosso rei, né? Então, assim, profeticamente, a palavra que Jacó está proferindo, abençoando a vida de Judá, está realmente e claramente apontando para a figura gloriosa do Senhor Jesus, né? Como o nosso rei, né? Não é isso? Interessante a expressão até que ele venha. Essa expressão até que ele venha também nos arremete a dizer que um dia nós aguardaremos, nós estamos aguardando o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja, onde esse governo que hoje iniciou aqui em nossos corações será agora concretizado para todo sempre na eternidade, um reino que nunca mais terá fim, né? Você vê como que a profecia, ela abrange não só a profecia da vinda do Messias, mas ela também está alcançando A igreja, a vinda, né? Está falando diretamente agora também até que venha, né? Então, a volta gloriosa do Senhor Jesus, que é o momento que nós tanto esperamos. E o profeta Isaías, ele profetizou também sobre esse momento. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então é esse rei que sobre ele está o governo da igreja, porque nós somos corpo de Cristo,
mas o cabeça é Jesus, o governo vem dele. Exatamente. Pastor Tiago, a vida de Judá passou por momentos de falhas e também de arrependimentos. Como é que esses eventos refletem em um significado profético? Pastor, poderia colocar sobre essas falhas e arrependimento na vida de Judá para a gente? Perfeito. Judá, como mencionado, filho de Jacó, e a sua vida ela é marcada por decisões humanas e falhas que foram falhas gravíssimas, né? Nós vamos observar no primeiro momento, onde ele participa da trama contra seu irmão, José, e na sequência é uma ação errada com a sua nora, com Tamar, né? Porém, nós observamos que Judá, ele se arrepende. Né? Ele reconhece a sua falha e esse arrependimento ele traz para ele restauração. Restauração diante de Deus, e nós vemos então que um sinal profético, né, da obra redentora operando em um coração contrito e um coração arrependido. Ao passo que lá na frente, como colocado pelo pastor Marcos, através da genealogia dele, nós vamos ver ele sendo mencionado na genealogia do Senhor Jesus. Né? A sua descendência, ela chega até o Senhor Jesus. E sabe, o pastor falando aqui, o que me veio aqui agora à mente? Quando Judá, naquele momento, convence os irmãos a não matar José, porque foi isso que ele fez. Sim. Ele convenceu os seus irmãos que queriam matar José a não matá-lo, mas a vender para uma caravana de ismaelitas, não foi isso? Com isso, José vai parar no Egito. E ali, com tudo que Deus trabalha na vida de José, ele se torna então o governador de todo o Egito. Com isso, preservando a vida, salvando as vidas. Salvou a família de Jacó, as pessoas que iam até José eram salvas para não morrer de fome, não é verdade? Então, Judá ainda não sabia, mas ele estava sendo instrumento para que José fosse aquele que salvaria muitas pessoas. E agora Jesus é da tribo de Judá, como o pastor Marcos já bem colocou no início. E o que o Senhor Jesus veio fazer ao mundo? Nos salvar. Da vida, né? Da vida, né? História. Nos livrar da morte, da condenação do pecado. Então vejam como que a vida de Judá, ela está entrelaçada, ela está dentro daquilo que é uma profecia para as nossas vidas hoje. Não é verdade? Algum comentário sobre esse assunto, pastor Marcos? Sim, nós vemos que toda a história de Judá, ela é profética. Totalmente, né? A palavra de Deus, ela é profética, e nós vemos o cumprimento disso naquilo que o pastor disse. Ou seja, todos os atos da igreja também são proféticos. Por quê? Porque Jesus, que é o nosso rei, o leão da tribo de Judá, ele a cada dia tem operado em nossa vida salvação, libertação, transformação. E hoje nós podemos dizer que somos herdeiros de um reino que jamais terá fim. E a profecia que mantém a igreja de pé, né? Sem profecia, o povo ele se corrompe, né? E o que nos mantém de pé é a profecia. E hoje nós vivemos debaixo de uma profecia que podemos dizer que é a maior de todas as profecias, que é a volta do Senhor Jesus, que é o arrebatamento da igreja, né? Que é o momento em que a igreja ela vai viver as bodas do Cordeiro e ela vai estar de face a face com o leão da tribo de Judá. Mais uma vez nós estamos vendo Deus mudando a vida de Judá, né? Vejam que vários personagens que nós já falamos e ainda vamos falar, essa história se repete, na verdade? Começa ali um início de um erro, uma falha, até um pecado, mas a intervenção de Deus, né, e um posicionamento, ele faz toda a diferença para mudar a trajetória. Judá começou ali falhando com o irmão José, quando ele ali vende o seu próprio irmão para o Egito, né, se arrepende. Quando ele não cumpre aquilo que tinha que ser cumprido com a sua nora Tamar, porque os dois primeiros filhos de Judá, melhor dizendo, faleceram, né, que eram e Onã, e aí o último filho, ele por um momento ali não quis dar o filho, pensando que também ele poderia morrer, para preservar o filho dele, com medo dele morrer também. E aí isso foi uma falha também, né? Porque era ali lei que teria que o irmão casar com a viúva, né?
Então isso foi errante diante do Senhor, mas aqui Judá está se transformando, né, de umas tribos mais importantes de Israel, onde descenderia o rei Davi, na verdade, que o rei Davi é original da tribo de Judá. E depois o nosso Senhor Jesus, que também o pastor Marcos, o pastor Tiago colocou, que veio da tribo de Judá, né? E a Bíblia, pastor Edilé, é tão maravilhosa que ela não encobre os erros das pessoas. A Bíblia faz questão de mostrar aquilo que os homens e as mulheres pecaram, justamente para nós não cometermos os mesmos erros, mas aprendermos justamente com aquilo que agrada e com aquilo também que não agrada o Senhor, para aplicarmos a nossa vida espiritual. O interessante é que, como você colocou, Marcos, a Bíblia ela não oculta os erros, mas justamente para poder enfatizar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Superabundou o favor não merecido do Senhor. E o que nos chama a atenção em toda essa discussão em torno de Judá, em torno dos patriarcas, em torno da descendência de Jacó, é que nós observamos, como o senhor bem colocou, pastor Edilei, erraram, mas houve arrependimento. Exatamente. Né? E o arrependimento nada mais é do que um caminho aberto para a restauração. E onde há arrependimento, há reconciliação. Né? E vamos observar justamente isso na vida de Judá. Né? Ele se arrependeu, ele se colocou diante do Senhor e houve então reconciliação. E é muito importante a gente deixar claro para aqueles que estão conectados conosco que arrependimento é diferente de remorso. O remorso ele é humano, o remorso ele é da carne. Verdade. Entretanto, o arrependimento ele vem do Senhor. Vem de Deus. Ele vem de Deus. É verdade. É interessante o que o pastor Tiago colocou sobre a graça, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu coloquei isso outro dia na igreja e um irmão me procurou e falou, pastor, a graça é maior do que o pecado. E eu achei interessante o alcance que ele teve, né, com a graça. E a graça é isso, né? Quando nós estamos dispostos a largar o pecado, abandonar as falhas, a graça, ela superabunda na nossa vida. Então, é um favor que não merecemos. Né? Que nós não merecemos, né? É um favor imerecido de Deus para conosco. É importante entender que a graça não é uma prerrogativa para pecar. Com certeza. Né? Ela não nos dá prerrogativa para pecado, né? Mas ela não nos justifica. Né? Nós vivemos o favor do Senhor, o favor não merecido. Né? Nós vivemos as benesses do sacrifício do Senhor Jesus. É que nós não merecíamos ele, mas ele se entregou por nós. Judá não merecia, mas ele foi alcançado pela graça. Como nós também não merecemos. Como nós também não merecemos. Ninguém merece, né? Mas nós fomos alcançados por essa graça do Deus Pai Todo-Poderoso. Só para constar aqui, né? Já falamos, Judá teve 3 filhos com a sua mulher, Onã e Selá. Né? Foi com a primeira esposa de Judá. Depois ele teve gêmeos com Tamar, a sua nora, né? Naquele episódio que todos nós conhecemos, que chama Pérez e Zerá. Pérez vem da linhagem de Davi e do Senhor Jesus. Então, a linhagem de Jesus vem de Pérez, está inclusive na genealogia do Senhor Jesus. Maravilha, né? Algum comentário mais sobre Judá, pastor? Não, acho que o que nos chama a atenção é justamente, acho que vale a pena a gente reforçar, né, para quem está conectado conosco, sobre o arrependimento. Sim. Né, sobre essa ação. Porque uma ação de arrependimento, ela quebra cadeias, né? Ela desfez toda uma maldição e um jugo que havia sido estabelecido sobre a vida de Judá. E abriu o caminho, então, para um plano eterno do Senhor. E o que a igreja vive neste momento é justamente isso, né? Onde há arrependimento, há perdão e abre caminho, então, para um projeto de salvação. Pastor Marcos? Eu só queria enfatizar também que quando o pai Jacó vai abençoar os filhos, ele vai abençoar, no nosso caso aqui, que nós estamos estudando, Judá, queria enfocar essa expressão que ele usou, que diz que o cetro não se afastará de Judá. Hoje nós estamos em uma obra, a obra ela tem um alcance em mais de 100 países, mas apesar de ter várias pessoas, dezenas de irmãos reunidos em uma mesma fé,
O governo, ele é único. O governo, ele vem do Espírito. Maravilha. O cetro, ele vem de Judá. O cetro, ele vem de Jesus. Jesus é o nosso rei. Ou seja, o mesmo Espírito que opera aqui no Brasil é o mesmo Espírito Santo que está operando aí no Japão, nos Estados Unidos, em tantos outros países, porque a obra é a obra do Espírito. E a palavra nos fala que o cetro não se afastará de Judá. Os povos passam, as tribos, os homens, tantas pessoas, mas o Espírito Santo ele permanece em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Tiago. O interessante é que o governo ele é do Espírito. Cristo ele é o cabeça. Isso é tudo que nós precisamos. É isso que nos basta. É saber que nós temos um cabeça que ele está acima das nuvens, que ele está acima de todas as coisas, né? Nós temos um cabeça que pode todas as coisas. Nós temos um cabeça que está acima da vida, está acima da morte e que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, né? Ele coordena, ele mantém o universo em sincronia com o poder da sua palavra. Então é isso que é importante para nós, isso nos basta, porque isso nos traz tranquilidade em saber que nada é por um acaso, que nós não vivemos obra do acaso e que o governo dessa obra ele não está ligado a interesses humanos, interesses pessoais, mas é um governo que vem da vertical, de cima para baixo, é um governo que vem da eternidade, é ele errante. Exatamente. Hoje nós falamos sobre o personagem Judá, foi o quarto filho de Jacó, a tribo daquele a quem descendeu o nosso Senhor Jesus, também Davi, e agora fica tão óbvio, né, tão conhecedor de todos nós, porque nós chamamos o Senhor o leão da tribo de Judá. Esse foi nosso programa Personagens Bíblicos. Nós pedimos que você curta, compartilhe o nosso conteúdo, para que assim ele possa chegar a outras pessoas, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Nós agradecemos a sua audiência, a sua preferência e assim desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.